Olá, ouvintes do São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, diretor da Veja São Paulo. E hoje a gente vai falar de educação e o seu impacto nas cidades. A gente sabe que este podcast é muito ouvido por arquitetos e urbanistas, mas também candidatos. Hoje a prefeito, vereadores, e a gente tem que saber como a cidade pode se tornar um espaço também mais educador. E é por isso que a gente vai ter no podcast de hoje a Priscila Cruz, que dirige a Todos pela Educação, que há muitos anos está não só estudando e promovendo a educação e convencendo o empresariado, a governos das mais diferentes ideologias a priorizar a educação e até a propor planos nacionais de educação. E também estamos com Eduardo Mufarrege, que é empresário, também trabalha com educação, ou seja, não é nada alheio ao assunto, mas que, com o Renova, que ele criou e dirige, ele está participando da educação de lideranças políticas, também de diferentes partidos, e quem sabe criar aí uma nova geração de gente que priorize o saber e que priorize a escola. Bem-vindos, Priscila e Eduardo. Eu queria já começar perguntando para a Priscila. Você fala muito sobre primeira infância, e normalmente a primeira infância é fora da escola e do ensino mais tradicional. Como uma cidade pode se preparar para ser um lugar melhor, pedagógico, para aquelas crianças que ainda não chegaram aos 4 ou 5 anos de idade? Perfeito. Oi, Raul, uma alegria falar com vocês aqui, tá com o Eduardo Mufarrege também, um companheiro de já alguns anos, né, do Sonhando e Fazendo Juntos, né, porque a gente tem que sonhar e fazer ao mesmo tempo. Essa tua pergunta ela é essencial, principalmente nesse ano de eleições municipais. A primeira infância, ela é a etapa que é a base da educação, né, do trajeto escolar desse aluno até a universidade e depois ao longo da vida, porque a gente precisa sempre entender que a gente aprende durante toda a vida em todos os espaços. Por isso que essa tua pergunta é muito importante. É no espaço escolar, mas também em outros espaços. E a primeira infância, ela é uma política muito rebaixada, muito colocada em segundo, terceiro planos aqui no Brasil, porque a gente não entende a sua importância e a gente tende, inclusive, a colocar mais esforço em outras etapas do que naquela etapa que responde por 90% das conexões cerebrais dos alunos, o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e até físico das crianças em grande medida formado na primeira infância, né, do 0 aos 3 anos, e a cidade, ela é fundamental, porque primeira infância não é uma política só da educação, ela é uma política que necessariamente precisa ser uma articulação entre educação, saúde, assistência, esporte, cultura, espaço urbano. Né? Eu vou dar aqui um exemplo, que não é especificamente uma política para a primeira infância, mas poderia ser e que poderia ser, inclusive, um modelo urbanístico do Brasil, pensando na primeira infância e nessa educação que acontece em vários espaços da cidade, que é um projeto em Recife, que justamente são prédios, né, são locais físicos em que as crianças e jovens elas têm uma série de trabalhos multidisciplinares. Esse lugar se chama Compass, né? Já tem alguns em Recife, é uma política que também está se expandindo no Pará, em algumas cidades. No entorno dos prédios, né, dos locais do Compass, a gente tem uma redução a cada ano de 20% das taxas de criminalidade, por exemplo. E lá a criança faz esporte, lá a criança tem biblioteca, lá ela tem robótica, lá a mãe pode amamentar, lá a mãe faz cursos do Sebrae para poder fazer a sua entrada no mercado de trabalho, enfim, são espaços que não são só da educação, só da saúde, só da assistência, mas são locais em que o serviço público, o público, né, que é o cidadão, é o foco. Então, não é a sua secretaria que conduz apenas. Então, tem um papel fundamental a gestão urbanística, né, o olhar da cidade para poder prover os serviços para a primeira infância. E também para as outras etapas também, né, Raul? Claro, com certeza.
Edu, deixa eu te perguntar, e como está a preparação dessa aí nova fornada de lideranças políticas, muitos deles iniciantes, ou seja, a educação desses futuros vereadores e prefeitos, e como eles estão chegando à ideia aí de que a educação é importante, de a educação precisa de gestão. Como se avalia aí a bagagem com que eles estão chegando ao Renova? Bom, obrigado pela pergunta, mas antes de respondê-la, queria cumprimentar você, meu amigo aí de longa data, um privilégio caminhar junto com você, assim como com a Priscila, uma pessoa que eu tenho uma altíssima estima aí pelo trabalho que ela realiza e também, enfim, considero uma amiga. Bom, Raul, acho que a primeira descoberta dentro desse processo nosso de preparação dos indivíduos para a entrada na política é de que, olhando do ponto de vista de uma retrospectiva histórica, é uma pena que o Brasil não tenha prestado atenção nisso antes, tá? Eu acho que as nossas cidades, que em grande parte não estão entregando para os cidadãos o que o cidadão espera, né, ou o que ele idealiza, acho que as nossas cidades poderiam ser muito melhores se existisse de fato um compromisso com formação e qualificação daquele representante público. O que a gente descobriu é que essa problemática ela começa até na compreensão de competência, né? Dentro do Pacto Federativo, qual é a competência municipal, estadual e federal? Então você tem no Brasil hoje uma primeira confusão que no final do dia, todo mundo tentando resolver um problema ou uma dor, mas muitas vezes sem a profundidade para conseguir resolver essa dor, e ao mesmo tempo sem entender qual é o papel daquele legislador ou aquele representante do executivo naquela resolução daquela problemática. Então, o que eu entendo é que, assim, eu gostaria que a gente pudesse ter iniciado o Renova, ou qualquer outra instituição, dado que o Renova não tem nenhuma pretensão de ser a única instituição de formação e preparação de novas lideranças políticas, mas assim, é uma pena que a gente não começou antes. Então, a gente tem que correr atrás, aí temos um desafio enorme, porque a nossa classe política nunca se exigiu que ela fosse bem formada, né? O eleitor não demanda uma liderança política bem formada para ocupar aquele espaço, né? Muitas vezes a sociedade brasileira escolhe por afinidade de gostos, afinidade de estilo de vida, e não pela competência que a pessoa acumulou para ocupar aquele espaço. Eu acho que a gente está cumprindo um bom papel, e é um prazer, né, contar com bate-papos, por exemplo, como os alunos tiveram com a Priscila, ou com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que também faz um trabalho importante na área de primeira infância, e bem como até você, né, na área urbanística, que eu acho que traz, enfim, uma revisão de conceitos, mas assim, a nossa régua com relação à classe política estava muito baixa, e a gente precisa coletivamente aumentar a nossa régua e demandar que as lideranças políticas de fato estejam qualificadas. A gente inseriu na nossa pauta as competências educacionais municipais, né, que, enfim, são responsabilidade do município. E dentro dessa eu acho que tem uma clareza muito grande da relevância aí que a primeira infância adquiriu nos últimos anos, porque ela começou a ser muito mais debatida e ganhar muito mais clareza, e eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho para essas futuras lideranças, para que eles começassem a compreender um tema, e que não esperassem a eleição para que esse tema chegasse até eles. E o que eu vejo com bastante alegria é que várias dessas pessoas, inclusive, já incorporaram essa pauta, né, na sua lista de prioridades ou nos seus eventuais até planos de governo. Então, o que eu vejo é que a gente está passando por um processo de transformação. O que a gente também pretende fazer, até provocado aí pela Priscila no passado, é pegar no pós-eleição e fazer workshops com secretários de educação e com as lideranças eleitas para que eles possam aprofundar nesses temas, porque a gente entende que educação é um tema importante, mas eventualmente não é um tema de interesse
de todos os representantes, mas o que a gente pretende oferecer, principalmente para aqueles que veem nessa temática algo relevante, é uma oportunidade de aprofundamento e de esclarecimento de dúvidas, de compreensão de oportunidades, de espaços de melhoria, para que a régua que as cidades brasileiras operam no contexto da primeira infância e da educação básica comece a subir mais rapidamente. Perfeito. Priscila, e no caso aí da primeira infância, muita gente acha que a resposta seria criar creches. De que maneira a política urbanística também podia aí melhorar essa educação da primeira infância no espaço onde a criança mora, seja no bairro, na comunidade? O que falta e que não é necessariamente uma escolinha? A creche, ela é muito importante. O que não pode ter, e aí realmente a gente tem até um efeito contrário, é uma creche de má qualidade. Uma creche de má qualidade, como a gente inclusive vê bastante no país, e é uma das coisas que mais me angustia, é a criança presa numa cadeirinha, olhando para um teto branco o dia inteiro. Isso, eu acabei de dizer, 90% das conexões cerebrais são formadas do 0 aos 3, o que a gente está fazendo com essas crianças é um crime, isso faz com que ela depois tenha o seu desenvolvimento futuro completamente prejudicado, de certa forma até comprometido, porque existe elasticidade depois, mas ela é bem menor, é bem mais difícil a gente recuperar essa criança que passou nesse período por uma fase de pouca estimulação. Então, a creche, ela pode ser um complemento, principalmente quando a gente pensa nas famílias mais pobres brasileiras, que é a maioria das famílias, que tem espaços pequenos, espaços, inclusive, com estresse tóxico, que prejudica o desenvolvimento da criança, poucos espaços de lazer, de leitura, para ela poder correr, brincar, se desenvolver. Então, nesse sentido, espaços que complementam os equipamentos escolares, no caso creche e pré-escola, pensando aí na primeira infância, então ter espaços, ter teatro, e a gente não precisa ter grandes teatros, mas ter teatros menores, espaços comunitários para apresentações, para reuniões. Então, tem espaços em que a atividade cultural consiga se desenvolver, consiga ser apreciada pelos moradores, quadras esportivas, locais para prática esportiva, locais para poder se exercitar, locais para correr, locais para brincar. Então, esse tipo de urbanismo que pensa na criança é um urbanismo que pensa no desenvolvimento não só dessa criança, mas em todos nós. Tem uma ideia que eu gosto muito, que é a ideia por trás da formação da Finlândia, a Finlândia todo mundo sempre comenta, é um país de políticas, principalmente educacionais, de muito sucesso, é um país que tem um desenvolvimento socioeconômico mais avançado, mas o que está na origem desse país que é muito jovem, é um país novo? A Finlândia, ela se estabeleceu como nação pensando que a criança é o centro da nação, e que todas as políticas que beneficiam as crianças vão beneficiar toda a população finlandesa. Essa ideia é uma ideia muito poderosa, porque é isso mesmo, se a gente pensa que para uma criança se desenvolver, ela tem que ter espaços culturais, esportivos, educacionais, esses mesmos espaços são importantes para as mães, para as famílias, para a comunidade, para os idosos. Da mesma forma, um país que se constitui de forma a privilegiar, a priorizar a infância, é um país que cresce porque essa criança aprende mais, a educação leva a uma atividade econômica mais forte, é uma atividade econômica que é mais distributiva, então ela distribui melhor a renda pelo país e todo mundo ganha. Então, essa ideia de que a gente tem que ter um começo, de um projeto de nação, que esse começo é a criança, é uma ideia muito poderosa, mas que a gente tem tido muita dificuldade aqui no país, inclusive até de ter um projeto de nação. E a falta de um projeto de nação faz com que a gente não consiga nem saber qual que é a prioridade. E aí a educação se dissipa, a gente acaba tendo esses voos de galinha na economia, períodos de de maior desenvolvimento social, mas que depois regridem na crise seguinte. Então, a falta de uma noção daquilo que a gente quer como país, e aí na minha visão,
esse projeto de nação deveria colocar a criança como a grande prioridade, aí sim a gente consegue falar em educação, em saúde, né, saúde para a família, desenvolvimento comunitário, equipamentos de educação, saúde e assistência completamente integrados com esporte e cultura. Então, isso muda. Agora, como a gente está num ano de eleições municipais, nada impede, muito pelo contrário, é desejável e eu estimulo que isso aconteça, que as cidades deem um exemplo. Então, a gente pode ter cidades que se constituem, né, no seu projeto de cidade, aí não estou falando só de projeto urbanístico, mas estou falando de projeto assim, de desenvolvimento socioeconômico da cidade, tendo a criança como centro, porque todo mundo ganha quando a gente adota uma visão como essa. Vou perguntar para o Eduardo, usando outro chapéu dele, não do Renova, mas como alguém que presidiu aí a Somos Educação, como é o debate, também nas escolas aí particulares, do espaço onde a criança aprende? Aliás, a gente está no meio de uma quarentena longa, está todo mundo debatendo, né, como será o escritório do futuro, a casa do futuro, e a escola? Você vê aí um avanço na discussão desse espaço físico que faça a criança querer ficar mais, estudar mais, e não como um lugar que, às vezes, arquitetonicamente, se parece aí a um centro de detenção? Eu acho que tem uma questão aí mais profunda que a gente precisa encarar, né? Infelizmente, a educação deixou de ser uma grande prioridade para a família brasileira. E o que acaba se colocando como uma realidade em grande parte das escolas particulares, e eu estou, obviamente, saindo das escolas de elite, né, as primeiras escolas de classe AA, é uma relação entre família e escola muito pautada numa dinâmica de cliente e fornecedor, né? Então a família se sente cliente da escola e se coloca no lugar de cliente. Então não existe na educação brasileira o sentimento de que a educação daquele indivíduo é um pacto da família com a escola. Tem família que, se puder terceirizar a formação do indivíduo para a escola, faria. Vou deixar na escola às 7 da manhã e busco às 8 da noite de dente escovado, né? Então, acho que tem uma questão que é importante, né, de reflexiva. Então, e essa é uma realidade, tá? É uma realidade triste, que a gente precisa, obviamente, enfrentar. O segundo ponto, que é um pouco daquela, né, eu estou pagando, por eu estar pagando, a escola tem que ter a cara que eu acho que ela deveria ter, né? E aí tem uma questão, inclusive, de posicionamento, né? As escolas também precisam se posicionar de forma mais efetiva em relação a qual é a proposta de valor dela de fato. Curiosamente, né, eu acho que a nossa situação no contexto educacional ela é tão preocupante, né, e eu vou trazer aqui um exemplo que eu vivi, que me chamou muito a atenção, depois eu volto na questão arquitetônica e de espaço. Assim, você vai numa feira de profissões numa escola, e você vai ver lá provavelmente um ortodontista, né, você vai ver um médico, um advogado. Você não vê a profissão de professor como uma profissão potencial que os alunos deveriam perseguir e almejar. Então existe, assim, a própria escola não valoriza o trabalho dela, né? E não é à toa que o Brasil, e é impossível, depois seria até legal se a Priscila quiser comentar, mas enquanto a gente continuar botando em sala de aula os 10% dos piores notas do Enem, é muito difícil a gente conseguir atender, né, botar o aluno como uma prioridade. Porque se o aluno de fato é uma prioridade, ou a criança é uma prioridade, você deveria alocar para ele o melhor capital humano disponível num determinado país, né? E no Brasil, infelizmente, a gente está passando aí por uma inversão completa. Então, eu acho que essa é uma questão também importante. Então, a gente precisa fazer um freio de arrumação importante, né, na nossa política educacional, mexendo com os incentivos, né, e, de uma certa forma, também
apontando, né, ou tentando atrair gente talentosa para a sala de aula. Se a gente não conseguir fazer isso, eu acho que a capacidade, né, dos próprios alunos de se mobilizarem ou de se inspirarem numa sala de aula é muito baixa. Então essa questão de aluno fornecedor é um ponto importante, e ela também reverbera quando você é fornecedor e como escola, e o aluno é um cliente. O cliente, ele não é coautor do espaço. O cliente, você vai num shopping center, você não é coautor da arquitetura ou do design, mas se você muda o pacto entre escola, família e indivíduo, ele pode ser coautor daquele espaço. E ele passa a ser, a opinião dele com relação a espaço, funcionalidade, o que tem, o que não tem, passa a ser determinante. A figura que a gente tem no Brasil, que é do bedel, né, ou vigilante nas escolas, não existe em nenhum país desenvolvido. Você não precisa deixar uma pessoa no banheiro para ter certeza que não vão explodir a privada, ou que não vão tacar papel higiênico no teto. Então a gente tem uma questão profunda da relação da família, do indivíduo com a escola, precisa mudar. Se ela não mudar, você passa a remediá-la de uma forma completamente equivocada. Quando eu estava à frente da Somos Educação, nós adquirimos uma escola que colocava um vigilante dentro do banheiro. E eu falei, olha, a gente precisa eliminar isso ontem. O aluno precisa entender que o banheiro é parte e responsabilidade dele. Mas, infelizmente, eu acho que do ponto de vista evolutivo, a gente ainda não chegou lá. Acho que a gente está caminhando, mas a gente ainda não chegou. Que bizarro, que bizarro. Priscila, deixa eu te perguntar, no que se chama aí do nosso bônus demográfico, a gente vê que a família brasileira, mesmo as famílias mais pobres, estão tendo menos filhos que há 20, 30, especialmente 50 anos. Ou seja, em tese, a gente não precisaria construir tantas escolas do zero, porque a população não cresce naquele ritmo. Já um debate de como se melhorar as escolas já construídas, naquela época que você tinha que inaugurar uma escola nova por semana, ou seja, um debate aí de como seria esse retrofit de muitos desses caixotões aí insalubres, onde as crianças têm que estudar? Essa redução de número de alunos por famílias, né, ou de crianças por famílias, na verdade a gente tem que olhar isso como uma oportunidade para poder não só ter um investimento maior por aluno, né, e esse investimento maior sempre olhando para aquelas políticas que têm uma relação forte com a qualidade, com a melhoria da educação, com a melhoria dos resultados. Uma delas é o tempo integral, né? Então, justamente isso que você acabou de falar, Raul. Então, a pressão por construção de novas escolas, ela é menor. Por outro lado, a gente tem que ter espaços para poder comportar o tempo integral para mais alunos do Brasil. Hoje a gente tem uma matrícula ainda insuficiente em tempo integral, menos de 50% dos alunos. A gente precisa avançar urgentemente nisso. E a forma da gente fazer trilhar esse caminho é justamente o dado aumento do investimento por aluno. Aqui eu não estou querendo colocar nenhum tipo de responsabilidade fiscal, acho que tudo tem que ser feito com muito cuidado para a gente não ter o risco de estourar as contas públicas, inclusive reduzindo a nossa capacidade de investimento naquilo que mais importa, mas esse recurso ele precisa ser direcionado para as políticas de qualidade. E eu estou aqui só citando um exemplo que é o tempo integral, que é uma oportunidade com essa redução do número de filhos por famílias e, portanto, com a redução dos alunos. Deixa eu perguntar para o Edu, então. Edu, a gente tem eleições esse ano e num momento aí, obviamente, inédito da nossa história aí como sociedade, de uma longuíssima quarentena, praticamente sem campanha, e que você também se envolveu, aí além do Renova, aí além do teu chapéu de empresário de educação, como organizador aí de campanhas justamente para conseguir atrair doações de recursos, de cestas básicas para comunidades necessitadas. Queria te perguntar, como foi nesse período da quarentena a tua conversa
com empresários e com essa nova geração de políticos que você conhece. Você ficou mais otimista? Você acha que talvez exista aí uma nova consciência social, especialmente aí em relação a essas áreas tão mais abandonadas das nossas cidades e que estão sofrendo mais a pandemia? Eu acho que a gente recortou a crise, né, em três frentes, né? Tem uma frente que é humanitária, que eu tive, enfim, o prazer de liderar junto com outras pessoas a criação do União SP contra o coronavírus, e a gente fez aí a entrega de quase 500 mil cestas básicas, quer dizer, foi uma iniciativa bacana. Teve a iniciativa da Frente de Saúde, essa eu me envolvi muito pouco, né, mas é onde, do outro lado, eu vi aparecer o pior da política brasileira, né, que são os hospitais de campanha do Rio, que nem abriram fechando, né, é uma vergonha, acho que assim, a gente, é o limite do inaceitável. E na terceira frente, a frente econômica, né, que me preocupa bastante, e aí, enfim, a gente também botou uma outra iniciativa de pé, e essa está em força total, que é uma frente de apoio a pequenos empreendedores, né, mais afetados, nos segmentos mais afetados pelo Covid-19, que é o Estímulo 2020, né, que é inspirado no modelo dos Relief Funds americanos, é o primeiro fundo emergencial brasileiro, são mais de 700 nos Estados Unidos, a gente fez o primeiro do Brasil, e enfim, estamos fazendo expansões para Rio de Janeiro, Ceará, e também uma segunda tranche em São Paulo. São mais de 150 milhões de reais arrecadados através de doações que estão sendo concedidos em empréstimos subsidiados para pequenas empresas brasileiras. Acho que a crise ela traz algumas descobertas. Tá? Primeiro, essa questão do Brasil solidário, acho que sim, a gente teve uma mobilização solidária que foi de um lado importante. Por outro lado, é muito difícil você ser solidário quando, principalmente a classe média, né, está sendo super afetada, seja porque o seu pequeno negócio não consegue abrir, seja porque o seu emprego está sob ameaça, né? Então, acho que assim, tem uma questão que é importante a gente compreender, né? Eu acho que nos momentos a filantropia, né, o nível de doação no Brasil deveria acontecer nos momentos de maior exuberância econômica. Infelizmente, nós não estamos tendo momentos de exuberância econômica como um todo, tem exuberâncias em determinados segmentos. Eu gostaria de ver aquelas indústrias, né, que foram aquelas mais favorecidas pela crise, vou dar alguns exemplos, né, por exemplo, o comércio online e tal, esses deveriam ter um papel mais protagonista e mais generoso nesse momento, porque eles, de fato, são aqueles que estão podendo mais, né, enquanto tem outros que estão podendo menos. Então, acho que fica aí também uma reflexão adicional. Agora, eu não acho, não é esse o meu principal ponto de esperança a partir dessa crise, tá? Eu acho que, de uma certa forma, sim, o brasileiro se mobilizou, teve solidariedade, teve, eu não sei, talvez a tradução para português seja pressão em grupo, né, mas peer pressure, teve um fazendo e aí que fez o outro se mexer, isso sempre ajuda, né, porque no final tem uma cobrança, né, inclusive dos funcionários das empresas, que as empresas tenham uma ação mais contundente, mas no final do dia, eu acho que os programas, né, sociais e assistenciais, né, como a gente viu, por exemplo, o Corona Voucher, né, o programa Renda Cidadã, acontecendo, acabaram sendo talvez os pontos de maior impacto. O que eu vejo com maior ânimo dessa crise é a gente se desvincular desse nosso modelo cartorial. Por exemplo, telemedicina. Telemedicina avançou o que não tinha avançado nos últimos 10 anos. Verdade. A questão de assinatura eletrônica, você não depender de um terceiro, sabe, para validar a sua palavra. Eu acho que a gente está se desconectando desse ambiente, o que é bom. Eu tive na última semana uma conversa com o presidente Ivan Duque da Colômbia, e o discurso dele vai totalmente nessa linha de digitalização. Quer dizer,
A gente viu nesse momento, né, todo mundo, teve muita gente que ficou fragilizada na crise, a gente não viu do setor público nenhuma generosidade, o que foi uma pena, né, a gente não viu um corte salarial ou uma propensão à redução de seu potencial de ganho, o que particularmente me deixou chateado, porque eu vi muita gente renunciando, né, e muita gente passando por dificuldade profunda. Do outro lado, eu acho que a gente, para resolver, né, o nosso problema e para que o país possa ter um olhar social mais contundente, a gente precisa passar por um grau de eficientização do Estado importante e que precisa entrar na agenda, senão a gente vai entrar num lugar de indisciplina fiscal que a gente sabe que no final do dia cobra um preço muito grande, principalmente para o mais pobre, né, da classe média baixa, que as empresas se endividam, o custo de capital sobe, você passa a ter que demitir, e isso, enfim, tem um prejuízo social enorme. Então, ao meu ver, o que eu espero que a gente transforme a partir dessa crise são aqueles hábitos que a gente via no Brasil e que a gente não conseguia justificar, né? Por exemplo, a ausência de telemedicina, a ausência de uma identidade nacional comum com seu prontuário médico, com você tendo as informações sobre quem são as populações mais vulneráveis e as menos vulneráveis. Eu acho que tudo isso pode nos ajudar a andar mais rapidamente rumo à modernidade. E do lado da preocupação, aproveitando que a Priscila aqui é bastante mais especializada em educação do que eu, mas cabe aqui uma reflexão que eu tenho tido, assim, o nosso completo despreparo para a sociedade moderna e para a automação, né? A gente continua formando nossos alunos, seja no ensino básico, seja no ensino superior, para carreiras que têm vida curta. E isso a gente precisa necessariamente repensar. Concordo. A gente está vivenciando agora um momento em que algumas questões estão sendo aceleradas, né? Algumas mudanças que levariam menos tempo agora vão levar, ou que levariam, mais tempo, agora vão levar menos tempo. Por exemplo, o trabalho com educação híbrida, né? Que é algo que o Edu conhece bem também, mas que essa participação do online com o presencial, e aqui, desculpa, eu vou usar uma expressão em inglês, eu já vou aqui fazer uma tentativa de tradução, mas é porque eu ouvi do ministro da Educação da Coreia do Sul, né? A Coreia, que é um país que é uma referência, que tem grandes problemas também na sua educação, de forma alguma eu acho que é um modelo a ser seguido no Brasil, mas que tem resultados muito fortes. A Coreia do Sul, esse ministro, ele falou o seguinte: olha, a gente precisa do high-tech com high-touch. Então, é o high-tech, né, que é essa tecnologia de ponta, não é qualquer tecnologia para a educação, não é simplesmente um softwarezinho de gerenciamento de sala de aula ou aula online, né? Então vai lá uma videoaula que posta lá no YouTube e pronto, é high-tech mesmo, e acho que a gente está conseguindo aí, tá se avançando muito nesse sentido de ter uma tecnologia que seja mais ajustada à complexidade da educação, e o high touch, que é o toque, que é a pessoa, que é o olho no olho, que é essa pessoalidade que é tão importante, e principalmente o vínculo entre as pessoas, o vínculo entre aluno e professor. Esse vínculo humano, ele inclusive nesse período da pandemia, ele está sendo revalorizado, né? Todos nós aqui presos em casa, ou outras pessoas que não podem, né? Não se podem dar o luxo de não sair de casa, mas que também estão valorizando ainda mais a convivência com outras pessoas. Esse toque forte, né? Essa pessoalidade forte, junto com o high-tech, né? Com essa tecnologia num patamar mais alto de complexidade, de uso, né, de uso concreto para necessidade concreta, eu vejo como um processo que vai se acelerar, né, com essa pandemia. E eu estou falando isso para me enganchar um pouco na fala do Edu, que é desse processo de solidariedade, de ajuda entre as pessoas, da mesma forma que a gente também está vendo aqui uma aceleração desse tipo de educação híbrida, né, na educação. Também acho que as relações humanas, né, a relação que a gente tem com a cidade, a relação que a gente tem
de sentido de comunidade, né, de que é óbvio que o governo, ele tem aí a grande parte da responsabilidade, a gente tem inclusive o dever de cobrar mais e apoiar mais, mas também esse sentido de comunidade, de ajuda mútua, né, quer dizer, as minhas ações impactam o outro, né, e a pandemia, de novo, ela traz essa noção de forma muito forte. Ao eu cuidar da minha saúde, eu também cuido da saúde do outro, né, então esse sentido de interdependência, né, de tecido comunitário que precisa ficar mais forte, a pandemia acaba acelerando também bastante. Agora, o que a gente vai fazer disso, se isso vai ser um legado ou não, aí depende de nós. Por isso que esse tipo de conversa é importante, Raul, porque a gente não pode entrar na inércia. E a gente tem algumas oportunidades, a gente tem algumas alavancas e pontos de apoio que a gente pode utilizar a partir do que a gente está vivendo hoje na pandemia. Se a gente vai usar essa alavanca ou não, aí é uma escolha. A gente pode não usar e aí seguir sendo um país arrastado por muitas décadas. Eu nem acho que são alguns anos de recuperação, a gente está falando aqui de algumas décadas de recuperação, não só econômica, mas também de todas as perdas sociais que a gente está vivendo nesse período. Se a gente acionar essas alavancas, eu acho que a gente tem um potencial de, inclusive, acelerar esse nosso desenvolvimento, porque a gente precisa, assim, sem dúvida nenhuma, de educação de qualidade para todos, né, fazer um esforço nacional concentrado para recuperar a educação. A gente também precisa de uma participação maior, uma participação cidadã, uma participação democrática, aberta, sem ódio, sem revanchismo, sem considerar aquele que pensa diferente o seu inimigo que precisa ser destruído. Participação comunitária, participação cidadã e democracia são temas que são todos muito enganchados, e a gente precisa criar esse novo ambiente democrático para conseguir superar os problemas que são brutais. No caso da educação, a pandemia está impondo um impacto brutal nos resultados educacionais, no aumento da desigualdade, na potencial explosão da evasão escolar. A gente pode ter aí, muito rapidamente, uma situação de evasão altíssima, queda de aprendizagem mais de 50%, um aumento da desigualdade educacional também gigantesca. Então, para a gente poder reconstruir tudo isso, a gente precisa de muita força concentrada. E força concentrada, ela pode gerar um legado, né? Soluções, né, a busca por soluções também, né, num esforço concentrado, também pode nos levar a alguns legados. Esse sentido comunitário de que todo mundo tem que estar com todo mundo, né, que ninguém larga a mão de ninguém, também pode ser um legado positivo para frente. A questão que se coloca a gente quer ou não acionar essas alavancas todas, ou a gente vai deixar a inércia nos levar, que aí possivelmente a gente pode entrar numa rota contrária daquilo que a gente precisa. Antes de fazer a última pergunta que eu sempre faço para os convidados, queria te perguntar, Priscila, aproveitando que muitos candidatos e muitos urbanistas e políticos vão ouvir esse episódio, graças ao amigo Edu aqui, queria te perguntar sobre essa estrutura física das escolas, né? Os CIEPs, por exemplo, nos anos 80, ainda que concebidos por Darcy Ribeiro, projetados por Oscar Niemeyer, pouco depois de inaugurados, eram muito criticados pelo conforto térmico, pela acústica ruim, ou seja, tinha um problema ali de construção bastante grave, apesar das grifes. Aonde, se você é um político, se você é um urbanista, se você é um futuro prefeito, que exemplos de escolas com espaços muito bons sejam pela agradabilidade, funcionalidade ou pelo verde? Que escolas públicas que você citaria como exemplo para esses nossos políticos do amanhã se inspirarem? Raul, tem várias escolas aqui no Brasil, mas acho que tem um preceito básico que a gente precisa trabalhar mais no Brasil, que é o da diversidade, né? Desigualdade é ruim, diversidade é bom, né? A diversidade de soluções atende ao combate à desigualdade. Então, quando a gente tem soluções padronizadas, únicas, pelo país, aí em várias políticas, mas especialmente na educação, a gente assume um risco enorme de errar mais do que acertar,
porque nenhum padrão dá conta da diversidade de situações, de condições, aí já entrando aí no terreno do urbanismo, né, de terreno, de clima, de temperatura, de população atendida. Então, a melhor solução, a melhor escola é a melhor escola para aquele lugar, né? A gente tem aí um exemplo de fracasso enorme, retumbante, que é o Pró-Infância, que foram aquelas milhares de creches que se iniciaram né, a sua construção no governo da Dilma Rousseff, a maior parte delas com as obras paradas, esqueletos. Quando a gente sai pelo interior, principalmente do norte e do nordeste, do centro-oeste, a gente vê vários esqueletos de creches, com 40% da obra concluída, até 70% da obra concluída. Mas esses esqueletões todos espalhados pelo país, por quê? Porque essa ideia de projeto único que serve a qualquer lugar do Brasil. O que a gente vê é que a escola, por exemplo, do Acre, quando o Binho Marques foi um governador do Acre, né, que fez uma expansão importante das escolas no estado, e hoje o Acre é uma referência, ou era, pelo menos até 2018, o Acre era exatamente isso. A cara das escolas do Acre é uma cara completamente diferente, e lá dentro do próprio estado você tem escolas completamente diferentes uma das outras, porque aquelas que atendem mais os indígenas, ela tem uma arquitetura que essa população se sente mais à vontade, que tem a ver inclusive com seus rituais, com a sua forma de viver, de transitar, enquanto que as escolas mais urbanas são escolas que têm outras características, mas que também respeitam o clima do estado e tudo mais. Estou pegando aqui um estado que é, inclusive, pouco citado nas falas sobre educação, mas que eu acho que é um bom exemplo dessa adaptação necessária que a gente tem que fazer. Então, assim, como preceito geral, porque eu acho que tem vários exemplos, a gente pode ter escolas mais ou menos abertas para a comunidade, e aí quando eu falo abertas, né, abertas fisicamente, porque abertas à comunidade todas elas têm que ser, né, mas a gente tem vários modelos de escolas, vários muito interessantes. Eu não gosto dessa ideia de padronização. Acho que em educação a padronização ela é burra. A padronização ela gera ineficiência, ela gera desperdício de recursos, ela gera desconforto para os alunos, ela gera um potencial desperdiçado, né, da gente prover um espaço físico aconchegante, gostoso, estimulante. Mas o que eu posso dizer, assim, alguns elementos são comuns a essas escolas, né, que é o espaço para a prática esportiva, para a prática cultural e artística, salas arejadas, salas com a boa iluminação, e um ponto que a gente vê, infelizmente, pouco presente nas escolas brasileiras, que é espaço para o professor, né? As escolas, elas são, em geral, prédios com salas de aula para os alunos, né, em que há atividade do professor, mas o espaço para o trabalho do professor a gente vê muito pouco, né? A sala dos professores, em geral, ou ela é muito pequena ou ela inexiste, né? Eu já fui muito escola que a sala do professor, na verdade, é a mesma salinha do diretor, né? É o único espaço dos adultos. E é importante que o professor, que os profissionais da educação tenham espaços para planejamento, para reunião, para trabalho conjunto, para poder fazer grupo de troca de experiências. Então, assim, alguns elementos eles têm que ser, que são o que explica, né, uma boa escola, mas esses fatores críticos de sucesso, eles não significam uma receita única de escola do ponto de vista arquitetônico, que é a ideal. A escola ideal é aquela que é a mais, é a melhor para aquela comunidade. E no limite, essa escola ajustada à comunidade, ela precisa, né, ao ser pensada, ela precisa incluir, acolher as opiniões e as reflexões dessa própria comunidade. Então, talvez o erro, né, desses CIEPs é que a grande maioria era igual em áreas, topografias, geografias tão diferentes do Rio. Mas, para terminar o podcast, a pergunta que eu faço em todo episódio, vou começar aqui pelo Eduardo. Qual seria teu sonho para São Paulo? Onde você mexeria, se tivesse aí
recursos, poderes, Ministério Público do teu lado, prefeito, governador. O que você gostaria de mexer? Eu mexeria no modelo de incentivo e contratação do funcionalismo. Esse seria o meu sonho, mas esse sonho ele depende de muitas instâncias. Então, e uma coisa que eu tentaria fazer do ponto de vista de urbanismo seria dividir a cidade em distritos menores e que a sociedade e que a iniciativa pública e privada pudesse agir em conjunto para prover soluções de melhoria urbana e zeladoria e de ocupação do espaço público que não dependessem da organização central da prefeitura. Então, uma institucionalização descentralizada, inspirada nos Business Improvement Districts de tanto sucesso no exterior. Perfeito, perfeito. Ou seja, distritos aí de melhorias, de negócios ou não só negócios, então uma descentralização. E Priscila, onde você mexeria para deixar essa cidade de São Paulo melhor? Olha, Raul, aí não adianta, o meu cacuete é educação, então... Não consigo responder outra coisa que não a gente pensar, como eu já disse, na criança como a prioridade da cidade, o que não significa que a cidade ela é só voltada para a criança, mas é porque, de novo, naquela linha da Finlândia, uma cidade, não só a Finlândia, né? A gente tem também algumas cidades como Medellín, na Colômbia também tem esse preceito, que é você ter uma cidade que é pensada para ser boa para as crianças, ela é boa para todo mundo, né? Então, espaços de convivência, espaços para brincar, espaços para praticar esportes, espaços culturais e artísticos, a escola integrada a esses espaços todos. Eu acho que a gente tem aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, os CELS, eles inicialmente tinham essa característica, né, ou essa intenção de serem centros comunitários, né? Então, é a escola que, ao mesmo tempo, é o centro de uma comunidade. O principal é a educação, o desenvolvimento do aluno da criança, mas um espaço em que adultos convivem com jovens, em que você pode ter ali uma série de desenvolvimentos acontecendo ao mesmo tempo, com várias faixas etárias, várias gerações, todas ali convivendo, porque é isso que está faltando. A gente perdeu esse senso comunitário com a fragmentação das cidades, né? As cidades estão cada vez mais duras, cada vez com menos espaços para convivência, e com a pandemia, inclusive, a gente agora tem medo de conviver com o outro. Então, para a gente poder se recuperar disso tudo e voltar até aquela cidade, que é uma cidade em que um ajuda o outro, um é solidário com o outro, porque a gente se encontra, porque a gente se importa, porque a gente tem empatia, essa cidade ela precisa ter espaços que convidem o cidadão a estarem nesses coletivos, né, a estarem juntos, a estarem, de novo, com a ideia do high touch, né, que é essa pessoalidade forte acontecendo. Eu diria que esse seria o sonho de cidade que eu tenho. Também eu sou uma pessoa extremamente realista, então eu sei também que esse é um sonho que a gente ainda tem um caminho muito longo, mas esse é um sonho que é possível. Acho que, diferente de outros caminhos, assim, esse é um caminho que é possível se a gente começar a dar os primeiros passos. O que não dá é para tentar fugir, né, dessa cidade mais humana que todos nós desejamos, porque a pressão é por outro lado, né? Então, mas basicamente esse é o meu grande sonho de cidade. Que bela lembrança da Priscila, do trabalho aí do arquiteto Alexandre Velijaikov, que desenhou os primeiros CELS e que realmente tinham essa ideia de ser um grande centro comunitário. Eu acho que a gente está fechando esse episódio de hoje lembrando, né, o que o ex-prefeito de Bogotá, Enrique Peñalosa, dizia, né? Quando o urbanismo é pensado para a criança, ele é bom para todo mundo. Da calçada ao cruzamento ao parque, se você levou as necessidades da criança em conta, todos os demais, até quem tem 80, 90 anos de idade, vai ser também beneficiado por esse foco na criança e no espaço público.
mais uma vez, muitíssimo obrigado, Priscila, muitíssimo obrigado, Eduardo, e até o próximo São Paulo Sonha.